Meus caros monarquistas, encerramos agora o 31º Encontro Monárquico. Infelizmente, pelo segundo ano consecutivo, esse encontro será apenas virtual. Não vamos ter a satisfação de nos vermos, trocarmos ideias, de conversarmos como era normal. Não vamos ter aquele convívio monárquico que todos tanto gostavam no Rio de Janeiro. O tema que foi sugerido são os 40 anos de Dom Luís como chefe da Casa Imperial. E aí eu me permito fazer uma primeira observação, mostrando o que é a diferença entre a monarquia e a república. Se nós considerarmos que a primeira soberana que nós tivemos na nossa pátria, em 1908, foi a Rainha Dona Maria I. Ela não estava no exercício das funções, por causa dos seus problemas psicológicos, mentais, mas ela veio como rainha. Era conhecida em Portugal como Rainha Dona Maria a Piedosa. Infelizmente, aqui no Brasil, houve muitos historiadores que chamavam ela Maria a Louca. Ela louca não era. Foi durante 21 anos rainha efetiva de Portugal. E foi uma grande rainha. Era chamada rainha, hoje é conhecida como Rainha Piedosa ou a Viradeira. Por que a Viradeira? Porque ela sucedeu a Dom José I, que se havia deixado dominar completamente pelo Marquês de Pombal, que foi um tirano que perseguiu os Junqueiras, os Távoras, etc. Aliás, por isso os Junqueiras e os Távoras vieram ao Brasil, perseguidos por Pombal. E ela restaurou todas as franquias, as autonomias, os sadios regionalismos que Portugal tinha. Ela virou, ao contrário, um regime algum tanto centralizador e bastante tirânico do Marquês de Pombal. Ela foi rainha aqui no Brasil até 1816. Mas já em 1815, o Brasil foi declarado Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, com o príncipe regente Dom João. Também foi um grande rei. Também é muito criticado por uma certa historiografia moderna, mas foi certamente um dos maiores estadistas que nós tivemos. Euclides da Cunha, que é republicano, dizia que nunca, no seu livro da Independência à República, dizia que nunca se sentiu a ação benéfica do governo central com tanta intensidade quanto no período de Dom João VI. De fato, a obra dele foi absolutamente extraordinária. E foi graças a ele, graças ao conselho que ele deu ao seu filho ao voltar a Portugal, que o Brasil hoje tem essas dimensões continentais. Ele não queria voltar para Portugal. Quando ele aqui veio, ele deu-se conta que o futuro do mundo luso não estava em Portugal, mas aqui no Brasil. Ele só voltou a Portugal forçado por uma revolução liberal no Porto, que ameaçava uma declaração da proclamação da República em Portugal. E para evitar isso, que seria uma tragédia em Portugal, seria uma verdadeira revolução francesa em Portugal, ele voltou a Portugal e deixou aqui seu filho como regente e deu aquele seu último conselho, que é tão conhecido por todos: meu filho, mais cedo ou mais tarde o Brasil será independente. Ponhas tu esta coroa em sua cabeça antes que um aventureiro faça. Graças a isso, nós mantivemos nossa unidade territorial, nossa unidade política, nossa unidade psicológica, absoluta, social, admirável e até um pouco invejado pelos nossos vizinhos. Nós comparamos os países hispano-americanos e os países o Brasil, da América Lusa, nós vimos quanto nós ganhamos com esse conselho de Dom João VI. E há um outro aspecto interessante. Se nós formos considerar os vários chefes de Estado que nós tivemos aqui, incluindo Dona Maria I, que não era efetivamente chefe de Estado, mas era rainha, quantos nós tivemos, quanto nós tivemos e quantos nós teríamos até hoje com a monarquia? 7. Dona Maria I, Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, a Princesa Isabel
meu pai, Dom Pedro Henrique, e hoje Dom Luís. Se considerarmos as regências da Princesa Isabel, serão 8. E a República? São 38 presidentes da República nesses 100 e poucos anos de República. E aí nós vemos como a monarquia corresponde muito mais à ordem natural das coisas, corresponde muito mais aos anseios da nação e corresponde muito mais à função que deve ter um chefe de Estado, que é exatamente manter a unidade, a continuidade e a estabilidade do regime. Foi isso que nós tivemos com o período de Dom João VI, com o período inicial de Dom Pedro I, sobretudo no longo período de Dom Pedro II. Foi o mais longo período de estabilidade institucional da nossa história. Esse regime foi interrompido por um golpe de Estado positivista. Um golpe de Estado que tinha como filosofia organizar-se toda a estrutura da nação como se Deus Nosso Senhor não existisse. E aí nós caímos no caos da República. A grande causa do caos atual da República é que, como se abstrai de Deus, se abstrai da boa ordem pós-moderna da criação, se abstrai dos mandamentos da lei natural, o Estado se julga Deus. E o Estado se julga absolutamente superior a toda a última instância e julga que pode legislar sobre o que bem entender. Sobre o direito de propriedade, sobre o trabalho, um dos pontos que eu insisto muito, eu acho que é terrível, sobre a educação dos filhos. Porque é uma série de direitos que não resultam, não são uma concessão do Estado, resultam dessa boa ordem pós-moderna na criação, que é o direito à vida, o direito à construção de família, o direito à educação dos filhos, o direito ao trabalho, o direito ao salário justo familiar, o direito à propriedade e uma série de outros direitos que resultam dessa boa ordem, sobre o qual o Estado não tem o direito de legislar. Ele tem o direito de legislar apenas para regulamentar. Mas, por exemplo, a educação. O que nós tivemos até há pouco, no Enem? Uma agenda absolutamente marxista. Ou as crianças, os jovens que faziam o exame do Enem, respondiam de uma forma marxista ou não passavam de ano. Este ano passado e o próximo, felizmente, isso mudou. Mas o Estado, assumindo a educação, ele usurpa um dos mais sagrados direitos das famílias. Antigamente no Brasil, até o tempo do Getúlio, não havia Ministério da Educação, havia Ministério da Instrução. A educação são os pais. O que é essencial do aprendizado de uma criança se dá no colo da mãe, dos bons conselhos dos pais, na orientação que ambos dão aos seus filhos. E isso foi mantido até a década de 30. Com a ditadura Vargas, isso mudou, infelizmente. E nós estamos vendo os resultados hoje e a calamidade em que o Estado, em que caiu a educação aqui em nossa pátria. E aí a gente vê outra característica. O Estado tem que defender a unidade. O Brasil manteve sua unidade. Mas também a unidade do seu povo. Não pode haver contínuas disputas. E as sucessivas eleições presidenciais, a cada 4 anos, há uma disputa ferrenha, uma luta de faca, poderia dizer, entre os vários candidatos. Aliás, foi o que aconteceu, quase nos pôs a perder uma situação na última eleição. Na monarquia, não. As coisas estavam naturalmente. Por quê? Porque, essencialmente, uma nação que é uma grande família com um destino em comum a realizar, onde o monarca governa, orienta a sua pátria exatamente como um bom pai, uma boa mãe. O que fazem um bom pai e uma boa mãe com relação aos seus filhos? 3 coisas essenciais. Ele os orienta, ele os corrige naquilo, numa travessura, algo de errado, e ele os estimula. Assim também deve ser um chefe de Estado. Orienta, afetuosamente corrige e estimula. Assim agia Dom Pedro II de uma forma exemplar. Eu poderia citar vários fatos, mas eu alongaria um pouco essa palestra.
Mas, com isso, a monarquia cumpria seu dever. Se nós formos ver o papel de Dom Luís, do meu pai, da princesa Isabel, depois da proclamação da República, acabou sendo a mesma coisa. Havia os ressentimentos monárquicos, que não foram abafados, pelo contrário, hoje em dia estão crescendo, e tanto a princesa Isabel, por meio do Comitê Monárquico, dirigido pelo conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira, quanto meu pai, com os conselhos bons monarquistas, destaco especialmente os padronovistas, e Dom Luís, depois que ele assumiu a chefia de Estado da Casa Imperial, como ele deu um novo impulso ao movimento. Ele, assim que faleceu meu pai, ele sentiu que o Brasil estava maduro para pedir a revogação e pôs como primeira meta, antes mesmo de ser convocada a Constituinte, como primeira meta derrubar a cláusula pétrea. Porque, de fato, a República nasceu em nome da liberdade. A primeira das primeiras coisas que fez foi caçar os direitos políticos dos monarquistas. O decreto número 85-A da República, 23 de dezembro de 1889, pôs monarquistas fora da lei, que os cariocas gostam de pôr apelido em tudo, com justa razão, chamaram de decreto Rolha. E com isso nós não tínhamos o direito de nos organizar como movimento. Dom Luís pôs como meta derrubar essa cláusula. Quando foi convocada a Constituinte, Dom Luís mandou a todos os constituintes a célebre carta aos constituintes, como foi chamada, mostrando um absurdo que no momento de abertura política estava liberada para absolutamente todos, até para os comunistas, mantinha-se, no anteprojeto, a cláusula pétrea. E mostrou a incoerência que havia nisso. A carta estava tão bem feita, tocou tanto aos deputados, que no momento da votação desse artigo, esse artigo foi derrogado por praticamente toda a Assembleia Constituinte. Só votaram pela manutenção desse artigo, essa chamada cláusula pétrea, 2 partidos. Não é preciso dizer quais. O PT e o PCdoB. Todos os outros votaram pela derrogação desse artigo. Assim, a partir disso, o movimento tomou outra vida. Houve a convocação do plebiscito. Nós não vencemos porque nós não tivemos igualdade de condições. Mas, em todos os debates que se davam, quer fosse numa ação comercial, numa faculdade, num colégio, num grupo social, que fazia-se depois, no fim dessa conferência, desse debate, um plebiscito simulado, vencia a monarquia. Quer dizer, não faltou o quê? Faltou esclarecer a opinião pública. Mas o que aconteceu foi, na realidade, que para nós não foi uma derrota, foi uma primeira conquista. Foi um primeiro passo para uma restauração. E os republicanos, quando houve o plebiscito, que nós tivemos 13% dos votos válidos, não agora, isso foi a pá de cal sobre o despertar monárquico no Brasil. Não foi. Foi o início. Depois desse plebiscito, a monarquia passou a ser vista como uma alternativa no plano nacional, frente ao caos republicano. E por um número crescente, a grande solução. Nós vimos que depois disso, o número de círculos monárquicos, frentes monárquicas, organizações monárquicas, grupos monárquicos do Brasil tem crescido quase por geração espontânea. Nós não damos conta de atender todos os pedidos de conferências, palestras, etc. Nunca houve tantos convites, tantos contatos, quanto nós temos recebido na sede da Promonarquia, quantos outros grupos têm recebido, quantas viagens que os jovens monarquistas fazem, que nem nós tomamos conhecimento, mas por quê? Porque é uma ideia que vem de baixo para cima, espontaneamente, e uma ideia que vai amadurecendo. E aí eu chego num ponto importante também. A partir da derrogação da cláusula pétrea, houve no Brasil um despertar monárquico. Atribui-se a Rui Barbosa a frase segundo a qual, no Brasil, em todo republicano há um monarquista que dorme.
E foi esse despertar de um número crescente de brasileiros, agredidos pelos desmandos republicanos, que Dom Luiz soube estimular com seu exemplo de amor à pátria, com a sua contagiante confiança de que o Brasil voltaria a ser aquilo que todos nós almejamos, uma grande família com destino em comum a realizar. Isto é, que o Brasil retornaria às vias gloriosas que lhe estão destinadas e que teve como primeiro monumento uma Santa Cruz, como primeiro ato público, uma Santa Missa. O Brasil voltaria a ser verdadeiramente a terra de Santa Cruz, um país abençoado pela divina providência. Dom Luiz viajou por todo o Brasil, de norte a sul, do Amapá ao Rio Grande do Sul, de leste a oeste, do Mato Grosso até o Rio Grande do Norte, tomando contato com os brasileiros, conversando com eles, rearticulando, proferindo palestras, encantando a todos com sua fé, com essa sabedoria e com suas esperanças no futuro. E hoje, ele é uma referência para todos os seus irmãos, para os monarquistas e para os brasileiros de todas as correntes. Quantos que se criam republicanos, hoje são monarquistas ardorosos, e quantos ainda vão despertando para os ideais monárquicos. Sem dúvida, isso tudo é preciso reconhecê-lo, se deve a Dom Luiz. Assim como ele, como o irmão mais velho, sempre foi uma inspiração para seus 11 irmãos, hoje ele é sem dúvida um ponto de referência para um número crescente de brasileiros. Deus Nosso Senhor e a Santíssima Virgem o recompense por tudo que já fez em sua longa vida, 83 anos, e o conserve por muitos ainda, orientando, estimulando a todos nós, monarquistas ou não, para que a terra de Santa Cruz volte a florescer no concerto das nações. E que solidifique nossas certezas de que, em breve, o Brasil voltará a ser um país monárquico, cristão e forte. Qual a conjuntura que nós vivemos hoje em dia? Nós chegamos a um paroxismo, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, de um regime que tinha a intenção de impor uma ditadura socialista, marxista em nossa pátria. E, como um golpe propagandístico, organizaram as célebres passeatas, os célebres protestos no Brasil inteiro por causa dos 20 centavos nas passagens de ônibus. Ou manifestações aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, em outras cidades também, quebra-quebras, etc. Qual foi o resultado dessas passeatas? Não prosperaram, pelo contrário, que uma reação popular como não se viu nenhuma semelhante em todo o período republicano. O povo disse basta, nós não queremos uma ditadura vermelha. O povo saiu nas ruas do Brasil inteiro, bradando, quero meu Brasil de volta. Minha bandeira jamais será vermelha. Minha bandeira é verde e amarela. Bradando pela liberdade. E é interessante que em praticamente todas essas manifestações nunca apareceu nenhuma bandeira vermelha. A pessoa tinha medo. Mas, em praticamente todas elas apareciam bandeiras da monarquia. E em muitas delas, nas quais nós, os príncipes, irmãos de Dom Luiz, estávamos presentes, nós éramos convidados para subir aos carros de som, para falar para a multidão, etc. Até na última manifestação, que ainda houve recentemente aqui em São Paulo, eu fui convidado mais uma vez para falar do carro de som. Quer dizer, há um despertar monárquico muito grande. Isso se deve o quê? É que a opinião pública está cansada do caos republicano. Hoje não se encontra um brasileiro que diga de boca cheia que a República deu certo. Estão à procura de algo novo. Por quê? Porque a ordem natural das coisas não é republicana. A ordem natural das coisas é monárquica. O analogado primário da sociedade qual é? O modelo para toda a organização social das nações qual é? A família. E numa família, o pai é rei, a mãe é rainha e os filhos são primeiros herdeiros. Assim é numa fazenda, assim é numa empresa, assim deve ser no conjunto da sociedade. Porque o relacionamento
familiar é absolutamente fundamental. E a monarquia exatamente criava a nação, mantinha a nação, essa consciência que uma nação é, antes de mais nada, uma grande família com destino comum a realizar. Isso as pessoas tinham presente. Dom Pedro II era visto muito mais como um bom pai do que como chefe de Estado. Ele era chefe de Estado, não era chefe de governo, mas era muito mais visto como um bom pai. Dona Teresa Cristina, inclusive, foi chamada a mãe dos brasileiros. E a princesa Isabel, que soube sacrificar-se para dar a liberdade ao Brasil, foi chamada nem mais nem menos que a Redentora, que é um título que só deve ter Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é um fato muito bonito para os mais novos que estão assistindo esse simpósio virtual. Eu lembro esse fato, mas está documentado. Quando houve a libertação dos escravos, imediatamente ela foi cognominada a Redentora. E queriam erguer um monumento em sua homenagem no Rio de Janeiro. Ela, sabendo disso, ela disse: eu não quero uma homenagem a mim. Eu quero uma homenagem ao Redentor, a Nosso Senhor Jesus Cristo. E lá no alto daquele morro, o Corcovado. A origem do Corcovado foi exatamente essa manifestação de vontade da princesa Isabel, que acabou sendo construída finalmente apenas na República. Mas a decisão inicial foi da princesa Isabel. E é muito bonito ver como exatamente isso vai criando na nação um clima de bondade, de bom relacionamento, de harmonia, etc., que o Brasil até hoje beneficia disso. Por mais que uma certa esquerda tentasse criar um clima de luta de classe aqui no Brasil, nunca conseguiram. Por mais que queiram criar um clima de luta racial aqui no Brasil, nunca conseguiram. Pelo contrário, há uma harmonia entre os brasileiros e houve uma somatória das várias qualidades dos povos que aqui se encontraram, tanto os índios quanto os brancos que vieram de Portugal, quanto os afrodescendentes que vieram da África, foram somando essas qualidades. Nós temos a fé e o espírito empreendedor português. Nós temos a bondade, a doçura, a força da raça negra. E nós temos a intuição, o maravilhamento, o jeitinho dos índios. Que foi uma somatória. A nossa sociedade, o Brasil, é sobretudo uma somatória de qualidades. Nós nunca tivemos problemas de luta de classe, nem de luta racial. E hoje, na conjuntura atual, o mundo está passando um período muito difícil por um vírus que veio de um certo país, nós sabemos perfeitamente qual é. Eu não quero dizer, porque vão inventar que eu estou criticando, vão inventar de cortar, censurar esse trecho. O mundo inteiro está sofrendo uma barbaridade. Já são mais de 1 milhão de mortes no mundo inteiro. Até bem mais do que isso. Se temia que com isso no Brasil haveria invasões de supermercados, invasões de residências. Não. Nada. Pelo contrário, houve uma soma de esforços dos brasileiros para superar essa crise. E o Brasil está passando por essa crise brilhantemente. Ainda há 2 ou 3 dias atrás, os jornais publicaram que o PIB brasileiro deve crescer em 5% esse ano, em plena pandemia. Pouquíssimas nações no mundo conseguiram esse progresso. Não faltou comida. Pelo contrário, a nossa balança comercial está positiva. E o Brasil tem um potencial simplesmente fabuloso. Estudos da Embrapa, aliás, confirmado por entidades internacionais, mostram que o Brasil hoje produz alimenta mais de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Quer dizer, alimenta sua população, que é um pouco mais de 200 mil, e mais 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Esse é o Brasil de hoje. Brasil bondoso, Brasil afetuoso, Brasil esperançoso. Eu vi também 2, 3 dias atrás nos jornais, uma notícia, que 70% dos brasileiros veem com otimismo o futuro, em plena pandemia, em plena crise econômica criada pela pandemia, com os problemas sociais inegáveis criados por essa pandemia, com as mortes que infelizmente houve com essa pandemia. Mas
os brasileiros continuam otimistas. Esse é um grande povo. É um povo abençoado por Deus, é um povo abençoado por Nossa Senhora Aparecida, é um povo sobre o qual paira a proteção do Divino Redentor que está no Corcovado. Peçamos, portanto, a Nosso Senhor Jesus Cristo, peçamos a Nossa Aparecida, Rainha do Brasil, que nos ajude, que nos abençoe, que o Brasil possa realizar aqueles desígnios de glória que lhe estão reservados nos planos da Divina Providência. Nós temos tudo para ser das principais nações do mundo, das mais fortes nações do mundo, não para dominar, mas para servir de exemplo. E esse exemplo o Brasil tem dado, apesar de todos os problemas criados pela República, apesar dos problemas inerentes ao mundo moderno, o Brasil tem dado um exemplo de harmonia social, de dinamismo, de progresso, de coragem frente ao futuro, como existem poucos países no mundo. Que Deus Nosso Senhor, Nossa Senhora Aparecida, nos abençoe, nos ajude e, aos nossos caros monarquistas, lhes dê ânimo para continuar a lutar por esse ideal que só vem crescendo nesses últimos tempos e que, a meu ver, é irreversível, porque a boa ordem posta por Deus na criação não é republicana. A boa ordem posta por Deus na criação é monárquica, como uma monarquia, uma família. Uma nação deve ser essa grande família, no qual esse bom relacionamento e essa estruturação sólida de uma família bem constituída. Meus caros monarquistas, coragem e façamos do Brasil aquilo que todos nós sonhamos, um país cristão, autêntico e forte, e monárquico.